Professor Sérgio Ricardo entrou aí. Estou tentando adicioná-lo. Finalmente. Na verdade, eu estou usando 4G porque não está funcionando direito. Então, eu coloquei no 4G. O Wi-Fi não está funcionando, estava travado. Tomara que dê certo, então, até o final da live. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início aqui mais um bate-papo aqui da Escola Superior da Defensoria Pública. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Hélio, diretor da escola, pela oportunidade que está dando a nós, eu e ao Sérgio Ricardo, estar aqui para bate-papo, ao Dr. Gilmar Batista, do Espírito Santo, e principalmente ao professor Sérgio Ricardo, pela disponibilidade. O Sérgio, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito e professor juiz do TJ, Espírito Santo, e atualmente é auxiliar da presidência do STJ. Hoje nós vamos bater papo a respeito da desconstrução do tratamento contra a audiência de custódia. O Sérgio está com um livro agora, que já aproveitamos para fazer um jabazinho da obra do professor Sérgio, prisão preventiva e medidas cautelares alternativas, procedimentos e finalidades da audiência de custódia. Aqui nós vamos tentar falar a respeito um pouco da construção contra a audiência de custódia. Já sem delongas, já passo para o professor Sérgio, para ele já fazer as considerações iniciais e já começar o tema. Está com a palavra. Bom dia, doutor Robert, tudo bem? Eu mando a saudação especial aí para os defensores públicos do Estado do Espírito Santo, para o nosso defensor público geral, para a direção da escola da defensoria, essa defensoria que tanto orgulho traz para o povo capixaba. Nossa defensoria, apesar de ser uma defensoria de um estado pequeno, ou médio, mas ela tem um destaque nacional e eu lá em Brasília tenho acompanhado esse destaque. A defensoria é uma defensoria atuante e que tem ações relevantes no Supremo e no STJ. Para mim, então, uma honra muito grande ter essa oportunidade de conversar com os defensores públicos do Estado do Espírito Santo, extensivo aos demais que estejam a assistir essa live. Então, Sérgio, queria já que você entrasse a respeito de custódia, falar da origem e implementação aqui no Brasil, desse argumento do contrários à audiência, não tem fundamentação, não só na nossa legislação, nem no direito comparado. O que se observa, na verdade, é um preconceito que nós temos no Brasil, isso é um preconceito histórico, de não aceitar extrair as normas e as regras diretamente da Constituição Federal e dos tratados internacionais. Nós temos muita dificuldade com isso. Normalmente, nós temos uma tradição que tem sido rompida pouco a pouco de tentar interpretar a Constituição à luz da lei ordinária. Então, pelo menos da lei infraconstitucional. Normalmente, então, se fala o seguinte: olha, mas isso não está previsto no Código de Processo, isso não está previsto em lei. Amigo, mas está previsto na Constituição Federal, está previsto no tratado tal que o Brasil é signatário, em especial em tratados de direitos humanos, que, em regra, tem uma hierarquia superior à lei ordinária. Mas nós temos dificuldade com isso e, por isso mesmo, demoramos tanto em aplicar o sistema da audiência de custódia, que, na verdade, é essa apresentação da pessoa presa imediatamente a um órgão do Poder Judiciário. Então, nós tivemos muita dificuldade para a implementação, e essa implementação veio tardiamente, mas isso hoje é um assunto superado. Primeiro porque, na DPF 347, o Supremo Tribunal reconheceu e obrigou o cumprimento das regras relativas à audiência de custódia. E isso reforçou todas as normas administrativas que regulamentavam a implementação da audiência a partir diretamente dos tratados internacionais que versam sobre a matéria, o Pacto de São José da Costa Rica e outros tratados internacionais que versam sobre a matéria. Então, com
a DPF 347, com efeito vinculante, isso ficou superado. Mas, recentemente, agora em 2020, nós tivemos o advento do pacote anticrime. E o pacote anticrime alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal e fez aquilo que fez a alegria dos formalistas, daqueles que têm muita dificuldade de extrair as regras diretamente da Constituição. Enquanto lá no artigo 310, a obrigatoriedade da audiência de custódia. Ainda gerou nos parágrafos posteriores consequências para o não cumprimento. Então, agora eu acho que está efetivamente superada essa questão e não há dúvida nenhuma de que a audiência de custódia é ato que deve ser presidido por órgão do Poder Judiciário. Merece destacar também, Sérgio, que apesar de não estar previsto no CPP expressamente, antes da reforma aí do pacote anticrime, mas merece destacar que o Código Eleitoral ele já previa, desde 1965, na sua redação original, uma audiência de custódia nos casos de crimes eleitorais. Temos aqui o artigo 236 do Código Eleitoral, que fala o seguinte: ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente competente que, se verificar a ilegalidade, a relaxar e promoverá a responsabilidade do autor. Ou seja, apesar de ter no CPP, a audiência de custódia já tinha previsão em alguns procedimentos desde 1965. Então, a Brasil, na verdade, ela veio a audiência é prevista em vários países. Se você pegar a legislação do Chile, se você pegar a legislação da Argentina, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, nos Estados Unidos, acho que é decorrente de alguma decisão da corte. Então, se você pegar qualquer pessoa leiga em direito que pegue uma série americana, todas as vezes que tem prisão, naquelas séries voltadas à área policial e à área jurídica que os americanos tanto gostam, eles vão ver que tem audiência de custódia, né? Então, assim, eu particularmente acho que o cidadão leigo ele tem até uma justificativa por não conhecer como que funciona a sistemática jurídica no Brasil. O grande problema é quando esse audiência de custódia ele vem de pessoas jurídico, né, que deveriam ao menos conhecer toda a sistemática dos direitos humanos, não só nacional, mas no âmbito internacional, e aí vem com um argumento de que porque já estava prevista a oitiva pelo delegado, pode ser que era anteriormente no artigo 300, na qual havia a apresentação do papel para o juiz, ele... Então, assim, o grande problema, como você bem alertou, é o preconceito em relação à audiência de custódia. Eu acho que ela, realmente, ela veio numa hora tardia, tendo visto que os outros vários países do mundo já aplicam ela há bastante tempo, e o Brasil cheguei na lanterna, né, como a gente pode falar a respeito da audiência de custódia. E como você acha que deve ser esse procedimento agora, a partir da implementação do pacote anticrime e a previsão expressa no CPP, como você acha que é esse procedimento? O que eu acho, e aí foi bom você tocar nessa questão do procedimento, é porque agora nós temos a previsão expressa de uma audiência de custódia que está no caput do artigo 310, e temos também, dentre as competências do chamado juiz de garantias, que ainda não está em vigor em face da suspensão da eficácia do Instituto por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal,
Mas essas duas previsões estão no Código de Processo Penal. Então, nós temos a previsão agora decorrente do pacote anticrime em 2 dispositivos do Código de Processo Penal. Então, a audiência de custódia em si, que antes necessitava desse exercício interpretativo factível, sem nenhum problema, agora não necessita mais. Mas o procedimento da audiência de custódia, qual procedimento aplicável à audiência de custódia, esse depende ainda de construção interpretativa. E essa construção levou, já antes, à resolução número 213 do CNJ, aonde traça todo o procedimento e traça como observância os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, regulamentando a audiência de custódia. Entretanto, nós não podemos também deixar de evidenciar que a audiência de custódia veio num momento de transformação mundial e com reflexos muito fortes no Brasil, que é o crescimento da direita, da ideologias de direita aqui no Brasil e no mundo todo. E essas ideologias de direita incluíram, dentre as suas bandeiras, o endurecimento do direito penal, políticas de endurecimento do direito penal, propondo aumento de penas, propondo um rigor maior no cumprimento das penas e propondo e lutando por um modelo onde nós retornássemos ao Código de Processo Penal original, ao texto do Código de Processo Penal original, lá para no início da década de 40, com a prisão cautelar obrigatória. Essa é a defesa que está por trás dessa nova ideologia de endurecimento do direito penal, e a audiência de custódia apareceu a esses defensores dessa ideologia uma afronta a esse pensamento deles, essa defesa deles, porque a audiência de custódia ela veio carregada dessa ideologia democrática, dessa proteção aos direitos fundamentais da pessoa presa, principalmente da pessoa presa em flagrante delito. Então, esse embate ideológico é notório. Os projetos no Congresso paralisaram, mesmo essa aprovação da audiência de custódia no artigo 310, e junto com os juízes de garantias, foi com muita luta, e também porque foi embutido no projeto original. O projeto original, que foi aprovado e implicou em alterações profundas no nosso direito penal e no nosso direito processual e na nossa execução penal, que mudou radicalmente. A nossa execução penal teve profundas alterações, principalmente em relação à progressão de penas. O nosso direito penal teve profundas alterações em razão do pacote anticrime. E aquela ala política mais garantista, ela embutiu nesses projetos essa previsão que nós temos hoje da audiência de custódia. Então, o procedimento é aquele que está na resolução 213, porque não há ainda um procedimento estabelecido em lei, um procedimento para audiência de custódia. Só há previsão da necessidade, da impositividade da sua realização. O procedimento é relevantíssimo porque ele vai estabelecer as balizas que vão regular o que pode e o que não pode ser praticado na audiência de custódia. Então, nós temos coisas muito relevantes que precisamos conversar aqui hoje, como a questão das provas produzidas em audiência de custódia, qual a finalidade e destino dessas provas, se há ou não a possibilidade de prática de outros atos não relacionados diretamente com a análise da legalidade da prisão em flagrante delito e as consequências posteriores de conversão ou de substituição por medidas cautelares. Isso tudo nós temos que conversar aqui, porque no contexto
da audiência de custódia, o que nós temos de mais relevante são dois aspectos fundamentais. Observar a garantia da incolumidade física e psiquiátrica e psicológica de quem foi preso, principalmente contra eventuais atos de tortura e de outros tipos de violência, e também analisar essa questão do cabimento ou não de prisão cautelar ou de medidas cautelares, e muitos defendem, e tem sido inclusive praticado em alguns locais, outros atos, como a suspensão condicional do processo. Então, nós temos que discutir se no bojo do que está na resolução 213 tem espaço para outros atos não expressamente previstos nela. Uhum. Falando sobre a resolução do CNJ, eu acho que o que na época o mais dúvida é a respeito da oitiva, porque ela fala que preferencialmente vai falar a respeito da prisão e as circunstâncias da prisão, mas não falar sobre os fatos do crime, né? Não entrar no mérito da prisão, na mérito se foi. Essa questão aí gerou, na época, muita dúvida, porque havia o que aconteceu? Foi, fala aí. O cara entrava no mérito, é óbvio. Ele falava a respeito do fato. E aí, qual é o problema? O CDzinho da audiência de custódia estava sendo juntado no processo, né? Virava o inquérito virava processo. E já aconteceu comigo. Na hora do interrogatório, o cara contar uma versão e o promotor virar e falar assim, você falou na audiência de custódia, não? Então, é óbvio que tem que ter um aprofundamento de como será feito esse método, mas de uma forma a garantir também ao réu que essa oitiva dele lá na audiência de custódia possa ser utilizada futuramente contra ele, eventual contra judiciais. Assim, muito por mim, que o ideal seria não mandar esse CD para ingressar no autos do processo. E aí, quando eventualmente entrar em vigor a alteração da lei que está suspensa pelo liminar do ministro Fux, talvez isso aí já diminua da previsão do inquérito não mais ingressar nos autos da ação penal, né? Então, assim, eu acho que é uma questão a ser batida, uma questão importante. E é óbvio, se eventualmente eu fosse eu ia querer falar a minha versão para o juiz. Isso aí é óbvio, qualquer um faria, porque é o natural do homem exercer sua autodefesa. Agora, nós temos que ponderar também essa questão do que fala a resolução, de não ingressar nos fatos, e também a camarada que também fica ruim com os fatos. Os fatos o senhor não pode falar que não, só para verificar a legalidade da. Então, assim, é realmente complicado essa condição de valores ali na hora da audiência de custódia, pensando futuramente, né, em eventual mudança de versão do custodiado. Nós temos que lembrar que nós estamos no âmbito de direitos fundamentais. E o objetivo maior da audiência de custódia não é produzir provas. Aliás, ela não tem objetivo nenhum de produzir provas. Não é uma medida de antecipação de provas. O objetivo da audiência de custódia é analisar a legalidade da prisão, a necessidade de eventual conversão e a preservação da dignidade da pessoa que foi presa. Então, o juiz, imbuído desse propósito, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e como fiscal da lei, é fiscal também da proteção da dignidade dessa pessoa, e o Defensoria Pública, que tem a atuação permanente
na audiência de custódia, esses atores têm que estar atentos para isso. Para começar, na audiência de custódia, antes de ouvir a versão do indivíduo apresentado, o correto é o juiz esclarecer para ele quais são os objetivos e deixar claro que ele não está ali para confessar fatos, para expor detalhes sobre o fato que está sendo imputado a ele, a não ser naquele contexto que isso seja relevante para ele tentar se justificar. Então, ele tem que ser esclarecido da finalidade daquele ato. Olha, cidadão, o senhor está aqui porque a polícia está dizendo que o senhor foi detido quando acabara de subtrair o celular de uma menina. É essa a imputação contra o senhor. Então, o senhor não é obrigado a se manifestar sobre os fatos, mas caso o senhor queira prestar algum esclarecimento, e o senhor, lembre-se, não está obrigado a produzir provas contra si próprio e tampouco a se manifestar. Fique à vontade. Aí ele vai explicar, ele que já foi anteriormente orientado pelo advogado, porque há essa previsão de que ele tem uma entrevista com o seu advogado antes da audiência ser realizada, ele vai esclarecido falar sobre aquilo que queira dizer. Agora, alguns detalhes são relevantes, porque realmente a maioria das audiências são filmadas e gravadas, então fica difícil controlar aquilo que ele vier a dizer. Se ele efetivamente ultrapassar os limites, a defesa deve intervir para dizer que não é a finalidade do ato, o juiz deve cortar se estiver havendo excesso, porque o objetivo não é a produção de provas. Agora, na medida que essa prova fique produzida e fique no limbo, nós temos várias situações onde ela vem sendo utilizada efetivamente. Agora, essa utilização é pró e contra. Eu tenho até falado que não se justifica a reclamação de policiais de que a audiência de custódia é ato contra a polícia. Não. Eu já fui policial militar, fui policial civil. A gente sabe que, infelizmente, há um estigma de que a polícia bate, de que a polícia espanca, de que busca extorquir. Não só faz isso para punir indevidamente, mas também para extorquir a confissão da pessoa. Não há dúvida de que, no momento em que a audiência de custódia é realizada logo após a prisão, e o juiz tem o dever de consultar detalhadamente o imputado, o investigado. Se ele sofreu algum tipo de agressão, de violência, de tortura, a resposta que ele vier a produzir ali, ela poderá implicar na responsabilização ou na apuração da responsabilização dos agentes responsáveis pela prisão, ou, ao contrário, ratificar a lisura do trabalho desses agentes. Como pressuposto, e todos nós acreditamos nisso, e eu posso, inclusive, atestar isso, que a maioria dos policiais trabalha nos limites da lei, cumpre a lei, o seu trabalho fica valorizado, porque os senhores que são defensores públicos não podem negar uma coisa. É uma prática também comum de confissões lícitas na fase inquisitorial serem depois questionadas, negadas, sob o argumento de que, ao confessar, o agente não sabia do que estava falando, foi induzido, de que ele foi espancado, de que ele foi ameaçado, de que ele foi torturado. Então, quando o trabalho for feito dentro da legalidade, a audiência de custódia também cumprirá de forma anexa, de forma transversa, essa finalidade de ratificação do bom trabalho desenvolvido pela polícia e de responsabilização do mau trabalho desenvolvido por alguns agentes policiais que terminam denigrindo o nome de todas as corporações. Então, no contexto em geral, a audiência de custódia cumpre finalidades bastante relevantes, não só para a proteção da pessoa presa, para a proteção da sociedade,
mas também para a proteção das próprias corporações policiais. Agora, no contexto dessa audiência, nós não podemos permitir que se use como que ela seja utilizada como uma forma de antecipação de prova. Isso só pode ser coibido se nós interpretarmos que a utilização daquela prova é ilícita, que aquilo que foi produzido ali, já que existe a vedação da produção de provas para a utilização do processo, eu acho plenamente possível a construção de que essa prova é ilícita. Se ela for usada, ela tem que ser considerada como prova ilícita. E como prova ilícita, ela não pode ingressar no processo. Inclusive, nos projetos que tramitam no Congresso sobre a audiência de custódia, existe também a previsão de proibição, de vedação do uso dessa prova. Se há vedação do uso da prova, ela tem que ser considerada como uma prova ilícita. Então, se lá, na audiência de custódia, houve um direcionamento para a confissão da pessoa apresentada, houve um direcionamento, as perguntas foram feitas para direcionar, no intuito de colher essa confissão não pode ser usada no processo, e se for, é prova ilícita. Essa é a minha percepção. Tirando essa interpretação, nós sempre vamos correr o risco. Agora, há também outro fenômeno, que a defesa também pleiteia, muitas vezes, o acesso a esse CD, mesmo que ele não esteja disponível nos autos, ela pleiteia. E aí nós temos uma outra dificuldade, como negar à defesa o acesso e a utilização pró-futuro réu, digamos assim, pró-réu. Também eu acho que nós poderíamos usar aquela teoria de que, mesmo a prova sendo ilícita, se ela for para provar fato relevante em relação à defesa do réu, ela pode ser utilizada. Então, não seria vulgarizado, utilizado de qualquer maneira, mas poderia ser, excepcionalmente, se tiver algum elemento essencial para a defesa. Agora, uma questão também importante destacada, você falou a respeito da utilização, principalmente pelos policiais, desse argumento de que a audiência de custódia é feita contra os policiais e realmente é um argumento válido, justamente porque a audiência, ela realmente serve para corroborar o trabalho do bom policial, mas também é óbvio que isso aí, como você bem disse, é transverso, né? O principal da audiência de custódia é proteger o preso. E em relação à prisão efetiva, os casos mais comuns que acontecem na defensoria são aqueles casos de que o camarada é preso e é droga, está ali com 2 papelotes, e aí você chega na oitiva do policial, o policial fala assim, ele foi preso com 2 papelotes de droga. E aí, nós falamos para ele, tem mais droga. Ele sim, e aonde essa droga? Lá em casa. E aí, o camarada e a droga, sem papelote, de anotação. E no mínimo, estranho o fato da pessoa pagada pela... Fala, não, sim, tem mais droga lá em casa, vão lá, leva. Então, essa sistemática que eu acho que tem que ser verificada pelo juiz da custódia, a verificação, porque essa versão vai, no mínimo, contra a natureza humana de autodefesa. Meu filho tem 2 anos de idade, quando eu estou fazendo besteira, eu pergunto, você está comendo? Não, papai, não estou, não. É da natureza humana negar. Então, o que acontece? Quando a gente pega o inquérito policial, ali vai ler a oitiva dos policiais, e eles falam, encontrei
com ele não estava nada. Aí, então, se tinha droga, ele falou que tinha lá na casa. É, no mínimo, suspeito, em razão das circunstâncias como foi feita a descoberta da droga, e ele já foi respondendo ao que fez a pergunta, se houver necessidade, não é caso de revogação da prisão, eu acho óbvio que caso é uma no mínimo legal que deve ser taxado pela autoridade judicial. E, eventualmente, nós sabemos que a audiência e a própria prisão preventiva ela não tem finalidade de pena e eventualmente, for comprovado mais à frente que realmente a sistemática que é utilizada ali foi legal, ele vai ser. Mas, ao primeiro momento, essa legalidade dessa... Bem, essa questão eu acho que ultrapassa os limites da audiência de custódia. Essa é uma questão mais ampla que tem que ser apreciada na questão da análise das provas em geral. Quando o juiz analisa as provas, aí já é o juiz que fez a instrução e fará o julgamento. Quando ele for apreciar as provas, é que ele tem que apreciar isso aí. Inclusive, sob o aspecto da legalidade dessas provas obtidas dessa forma. Nós temos alguns precedentes que esse tipo de prova pode ser considerado ilícita. Nós temos precedentes de tribunais superiores, inclusive, é óbvio que... Mas na audiência de custódia não dá. Não é o momento também para se aprofundar nessas questões, a não ser que sejam efetivamente muito evidentes. Uma das coisas que nós estamos tratando neste livro é da desclassificação na audiência de custódia. Quando é que poderia ocorrer uma desclassificação dentro desse exemplo aí? Numa situação onde esteja evidente que no auto prisão flagrante esteja evidente uma prisão ilegal, porque o delegado autuou, a autoridade policial autuou aquela pessoa no artigo 33 da Lei Antidrogas, porque foi encontrado com drogas que, numa situação onde está evidenciado que a droga era para consumo próprio. Parece inquestionável que, neste caso, estando evidente, sendo inquestionável que se tratava de drogas para consumo próprio, o juiz deva, então, relaxar a prisão. Considerar, desclassificar e relaxar a prisão, porque no artigo 28 não cabe qualquer espécie de prisão e não cabe também as medidas cautelares alternativas do artigo 319. Então, ele vai realmente relaxar a prisão e operar uma desclassificação provisória, porque essa desclassificação ela é provisória, uma vez que poderá ser revista posteriormente. O inquérito vai continuar e podem surgir outras provas, e as provas já existentes poderão ser objeto de reapreciação. E nesse ponto também eu chamo a atenção para outra questão que é abordada no livro. Quando o juiz, na audiência de custódia, ele recebe o auto de prisão flagrante delito, recebe, em regra, né? Ele recebe a pessoa autuada, coisa que não tem acontecido durante a pandemia, do meu ponto de vista, de forma lastimável, porque eu creio que o CNJ poderia ter mantido a audiência de custódia por videoconferência. Não é possível fazer pessoalmente. Fizéssemos, então, por videoconferência, porque é melhor fazer por videoconferência do que voltarmos ao modelo anterior do Código de Processo Penal de analisar a legalidade da prisão sem o contato do juiz com a pessoa presa em flagrante delito. Mas quando o juiz cumpre o que está no artigo 310 e verifica, ele é um juiz de primeiro grau. Em regra, será, inclusive, o juiz de garantias. Ele cumpre o 310, ele analisa o 310 de forma hierárquica. Ele começa observando: a prisão é legal? Que se não for, eu tenho que relaxar por determinação constitucional. A prisão é legal, sim. Mas, neste caso, cabe a substituição por alguma daquelas cautelares do 319? Não cabe ou cabe? Não cabendo, aí é que ele parte, então, para analisar se é o caso de conversão em prisão preventiva.
Ele fez essa análise e entendeu que não cabia prisão preventiva porque não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva do artigo 312 e 313, especialmente, do Código de Processo Penal. Ele foi e substituiu por alguma das cautelares alternativas, ou até por nenhuma, ou até ele concedeu a liberdade provisória sem qualquer condição, porque a situação não implicava na necessidade de qualquer substituição. Um jovem de 20 anos foi preso no shopping quando tentava sair com a lapiseira de uma papelaria. Mas ele é universitário, tem endereço certo, não tem nenhum precedente. Foi uma eventualidade na vida dele. Aquilo não depende nem de prisão preventiva e tampouco depende de medidas cautelares alternativas. É suficiente a liberdade provisória com a obrigação de comparecer aos atos processuais, atender o chamamento processual. Então, o juiz da custódia reconheceu isso, deferiu. Vai para o juiz depois, que é o juiz natural da causa, e o juiz da causa fala, discorda. Para mim, esse jovem tem que, embora jovem, embora estudante, ele tem que dar o exemplo. Vou decretar a prisão preventiva. Não me parece possível. Parece-me que, neste caso, nós estamos tratando de duas autoridades de primeiro grau. Uma não pode revogar a decisão da outra sem que fatos novos tenham surgido. Se o Ministério Público ou o querelante entenderem que é o caso, então que eles recorram, nesse caso aí, particularmente o Ministério Público, que recorra da decisão para que o segundo grau reaprecie, mas não o juiz de primeiro grau revogar a decisão do outro. Isso só poderia ter lugar se surgirem fatos novos, ou se tiver evidenciado que, na análise do fato, o juiz da custódia não observou determinada prova evidente, houve um erro do juiz. Mas, em situação que as provas sejam as mesmas, não há essa possibilidade. No meu ponto de vista, não há essa possibilidade. Creio, inclusive, que mesmo quando o Instituto do Juiz de Garantias fala nessa possibilidade de que o juiz da causa, o juiz natural, reaprecie as decisões do juiz das garantias, ele está se referindo, na forma lá do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, à possibilidade de reavaliar a necessidade da medida. Então, o juiz da custódia impôs, olha, não é o caso, nesse mesmo exemplo que eu dei, o juiz da custódia impôs, não é o caso de relaxamento, porque a prisão foi legal, porque o flagrante foi legal. Não é o caso de prisão preventiva, porque não estão presentes os elementos dessa modalidade cautelar excepcional. Mas eu entendo que cabe aqui aplicar umas 2 ou 3 medidas daquela do 319, aquelas cautelares do 319. E no fundamento. O juiz, ou até fundamento, naquele momento os fundamentos são válidos. O juiz natural da causa, na reapreciar a questão, ele pode reapreciar para submeter a medidas cautelares menos gravosas ou revogar as medidas cautelares impostas, total ou parcialmente. No exemplo que eu dei, eu entendo que seria totalmente. Revogar todas aquelas medidas. Mas não para agravar a situação daquela pessoa presa e submetida a medidas cautelares desnecessariamente. Para agravar, não. Ele pode rever para melhorar a situação daquela pessoa. Esse é o objetivo que eu da norma ali, comento isso. Outra circunstância que tem gerado muita polêmica, aproveitando aqui o ensejo da audiência de custódia, é a questão da possibilidade de o magistrado, ao receber o auto de prisão flagrante sem manifestação do acusador, do tipo da ação penal, e a forma que seria a representação. Então, não existe representação do delegado e nem requerimento do Ministério Público, e mesmo assim o juiz converte em prisão preventiva.
Eu defendo essa possibilidade. Acho que essa possibilidade advém do artigo 310, no seu inciso segundo. Essa possibilidade decorre do próprio documento configurado no auto do exame flagrante, onde já está subentendido ali, essa representação está subentendida, acho possível, mas considero que o tema é de acesa controvérsia. Nós temos já duas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo essa possibilidade, uma delas do ministro Celso de Mello, decano que o mês que vem está nos deixando, daqui a 2 meses está nos deixando, e outra do ministro Fachin, que é agora, dessa semana, dos últimos 5 dias, aí, ministro Fachin. Por outro lado, temos diversas decisões em sentido oposto no STJ, entendendo como nós estamos defendendo que é possível, sim, que aquela restrição do artigo 311 não se aplica ao flagrante delito. É um tema em aberto, um tema que vai gerar ainda muita discussão, mas nesse ponto nós defendemos essa possibilidade. E se o Supremo entender diferente, seria interessante que ele já procurasse consolidar esse entendimento para que nós pudéssemos encerrar essa discussão. Mas não parece ser o caso, parece que nós ainda vamos ter muito tempo de dissídio sobre essa questão relacionada com a possibilidade de conversão do flagrante delito na audiência de custódia, essa conversão em prisão preventiva sem expresso requerimento ou sem expressa representação. Esse é outro tema bastante relevante em relação à questão das audiências de custódia, que envolve no seu bojo muitos outros temas interessantes. Nesse ponto eu discordo totalmente de você, não cabe, é um indicativo, inclusive, institucional da Defensoria, ainda mais com a implementação aqui, do juiz das garantias. Inclusive, nesse pacote anticrime tem um artigo específico que corrobora a do sistema acusatório e a não, pelo juiz sem pedido expresso do Ministério Público ou ele viola de morte. Mas isso aí, como você disse, é um tema que vai ser abordado pelos tribunais superiores e eu estou torcendo camisa e bandeira para que ele vote nesse sentido. E já caminhando para o final da live, tendo em vista que já vai dar quase 1 hora aqui que nós estamos batendo papo, e segundo o doutor Hélio, diretor da escola, quando der o horário, tem mais e menos. Então, já para você fazer mais a tema, algum assunto que você acha importante, necessário, e já fazer as considerações. Bem, eu vou fazer uma última abordagem aqui nesse curto espaço. Acho relevante também um assunto que tem gerado muita polêmica, tanto no Supremo, tem gerado no Supremo, porque alguns defensores públicos entram com reclamações no Supremo Tribunal Federal em relação ao uso de algema durante a audiência de custódia. Eu acho que essa questão do uso de algema, além da legalidade, ela tem muito a ver com uma questão de bom senso. É óbvio que há situações em que a segurança é precária, a segurança do local é precária, e o tipo de crime, a modalidade de crime praticado, evidencia uma certa agressividade por parte da pessoa que está sendo apresentada. Então, o indivíduo acabou de desferir pauladas contra outro, quase causando-lhe a morte. O indivíduo está alcoolizado. Há uma evidência anterior que aquela pessoa pode ser violenta. Então, neste caso,
Alô, alô? Tem alguém aí? Eu acho que o 4G dos algemas. acabar. Agora, em outras situações, isso pode. Isso... Eu acho que o 4G do professor Sérgio, eu acho que acabou. De qualquer forma, vou tentar colocá-lo aqui novamente para ele fazer as considerações finais, ver se dá tempo. Vamos ver se ele vai aceitar. Se o jeito vai ser. Ei, achei que seu 4G tinha terminado. Não, não. Mas em outras situações, eu acho que não, onde não esteja justificável, fundamentada a necessidade do uso das algemas, isso constitui uma ilegalidade e o Supremo, excepcionalmente, tem reconhecido isso. Somente decisões do ministro Gilmar Mendes aí reconhecendo em reclamações feitas pela Defensoria. Então, depende do caso. Ou seja, aquele uso de algemas feito com abuso, com prepotência, esse configura uma ilegalidade, excepcionalmente pode configurar até abuso da autoridade, mesmo não havendo essa previsão específica, pode configurar. Em outra ocasião, nós podemos discutir os reflexos desses temas em relação à lei de abuso de autoridade, que não foi possível nessa ocasião. Mas é isso, eu estou encerrando. Muito obrigado à Escola da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e ao seu diretor, ao nosso diretor, ao nosso defensor público geral, doutor Gilmar, ao doutor Robert. Um grande prazer participar dessa live. Eu isso aí é motivo de orgulho para mim, principalmente, pessoal, justamente porque quero aqui novamente agradecer também ao doutor Hélio pela oportunidade e dizer que foi